Diane Lane, a dama de Hollywood. Revela seus segredos mais íntimos? Exclusiva bombástica. Você guarda um segredo que nunca contou a ninguém? A icônica e elegante Diane Lane, diva de Hollywood, sempre manteve sua vida amorosa em sigilo absoluto por décadas, apesar dos burburinhos incessantes que a cercam. Mas por que, justamente agora, aos 60 anos, ela decidiu quebrar o silêncio? Será que os segredos que ela guardou tão zelosamente por tanto tempo vão chocar o público? A história por trás dos relacionamentos escandalosos de Diane Lane e os cantos mais obscuros de sua vida vão prender seus olhos. Cicatrizes da infância, a origem de uma força inquebrantável. Pela primeira vez, Diane Lane está pronta para desvendar a verdade sobre os romances que, em seu tempo, abalaram a indústria do entretenimento. Ela vai colocar os pontos nos is sobre os relacionamentos que manteve escondidos, os graves problemas pessoais que sofreu a portas fechadas e os amores que viraram manchete. A história jamais contada da infância de Diane Lane é um relato de resiliência surpreendente. Ela sempre foi sinônimo de requinte e uma humildade despretensiosa. Sua beleza inata, seu talento inegável e seu carisma a catapultaram ao estrelato, tornando-a uma das atrizes mais adoradas de Hollywood. No entanto, apesar dos holofotes deslumbrantes e dos tapetes vermelhos que hoje a cercam, os primeiros anos de Diane estavam longe de ser glamurosos. Em um mundo que parecia tudo menos seguro, sua história não é apenas a de uma celebridade, mas a de uma sobrevivente, um testamento à resiliência e à busca incansável por amor e segurança em uma sociedade em constante mudança. Diane Colleen Lane nasceu na vibrante Nova York em 22 de janeiro de 1965. Sua mãe, Colleen Farrington, era uma encantadora cantora de boate e, curiosamente, uma deslumbrante modelo de capa da Playboy. Seu pai, Burton Lane, era um respeitado professor de teatro, além de taxista. Com pais assim, parecia que Diane estava destinada a uma carreira na indústria do entretenimento. Por fora parecia um começo espetacular, com uma mãe modelo famosa e um pai interessado nas artes. Mas a portas fechadas, as coisas estavam longe de ser perfeitas. Embora tivessem um relacionamento apaixonado, ele era cheio de dificuldades. A dissolução do casamento deles ocorreu quando Diane ainda era criança, e o divórcio subsequente teria um impacto profundo em seu desenvolvimento ao longo da infância. Divórcio parental, mudanças de endereço e a sensação de desorientação. Após o divórcio, a custódia de Diane acabou se tornando uma questão contenciosa. O fato de seu pai, Burton, ter obtido a custódia da menina foi um evento incomum na época. No entanto, sob sua tutela, a vida carecia da consistência que uma criança precisa. Burton era apaixonado por arte, mas tinha dificuldade em sobreviver. O quarto de Diane ficava em cima de um teatro em Nova York, onde seu pai dava aulas de atuação. Sua infância se desenrolou em um pequeno apartamento na cidade. Não havia um quintal para brincar ou uma casa acolhedora. Em vez disso, ela se viu cercada por atores, roteiros e a imprevisibilidade da vida profissional de seu pai. Apesar da volatilidade, Diane tinha um profundo afeto por seu pai. Ele era seu pilar e quem a introduziu no fascinante mundo da atuação. Dito isso, sempre houve uma parte dela que ansiava por uma vida familiar mais convencional. Por outro lado, sua mãe havia se mudado para a Geórgia para perseguir seus próprios objetivos pessoais. Diane ia e vinha na vida de sua mãe e, por um tempo considerável, se dividiu entre dois mundos. O de seu pai, um ambiente difícil, mas cheio de amor, e o de sua mãe, um ambiente distante, mas, à sua maneira, glamuroso. Aos 13 anos, Diane experimentou o evento mais chocante de sua vida. Sua mãe a levou para a Geórgia, onde continuou a viver separada de seu pai.
No meio da noite, não foi uma fuga particularmente milagrosa. Sua mãe simplesmente tomou a decisão de que havia chegado a hora de Diane morar com ela. Diane, atordoada e apavorada, descobriu que havia entrado em um universo completamente novo. Mas ela não era o tipo de pessoa que ficava de braços cruzados e deixava a vida a ditar. Ela deu um passo corajoso e decidiu deixar a Geórgia em vez de ficar lá. Em sua viagem de volta a Nova York, ela partiu. Diane Lane, que tinha apenas 14 anos na época, vivia sozinha na cidade e fazia tudo por conta própria. Um olhar sobre como suas origens difíceis influenciaram suas perspectivas sobre amor e confiança. O fato de não ter tido uma educação estável marcou Diane profundamente. Ela aprendeu em tenra idade que o amor nem sempre era confiável. Várias pessoas podiam abandoná-la e a confiança podia ser abalada. Embora a amassem profundamente, seus pais tinham suas próprias esperanças, desafios e desentendimentos. Como resultado, Diane teve que se superar de várias maneiras, forjando uma força interna que a transformaria na lenda que hoje conhecemos. Diane Lane, das sombras da infância ao topo de Hollywood, o preço da fama, revelação impactante. Quando a maioria das crianças ainda brincava com brinquedos, uma jovem Diane Lane já forjava sua independência. Uma independência que redefiniria sua visão sobre os relacionamentos. Em seu coração, cresceu uma imensa autonomia, uma recusa ferrenha à dependência emocional ou financeira. No entanto, essa força veio com uma sombra, a dificuldade de confiar plenamente no amor. Após presenciar a dolorosa dissolução do casamento de seus pais e ser mais tarde separada de seu pai por sua própria mãe, a estabilidade do amor tornou-se uma incógnita em sua jovem mente. Mas Diane desenvolveu uma habilidade surpreendente: a adaptação. Viajar por diversas cidades, diferentes lares e estilos de vida a transformou em uma mestra da mudança, uma habilidade que mais tarde a beneficiaria imensamente na imprevisível indústria do entretenimento. No entanto, essa adaptabilidade também alimentou um anseio profundo por um amor genuíno e duradouro. Diane não queria repetir os erros de seus pais. O que buscava era um amor poderoso, duradouro e autêntico. Esse desejo, entretanto, a conduziria a alguns dos relacionamentos mais intrincados e notórios de Hollywood. Essas cicatrizes da infância, Diane as levou consigo ao crescer e adentrar o deslumbrante mundo do show business. Ela ansiava por segurança e conexão, sim, mas também sentia um medo profundo de ser abandonada. Esse conflito interno se manifestaria mais tarde em sua vida pessoal, desencadeando as aventuras escandalosas e as dramáticas histórias de amor que estampariam as manchetes. Mas antes de mergulharmos nessas surpreendentes verdades, vamos ver como a carreira de Diane atingiu novas alturas. A incrível ascensão à fama de Diane Lane, uma estrela forjada na adversidade. A jornada de Diane Lane, de uma criação difícil a se tornar uma célebre atriz em Hollywood, é simplesmente assombrosa. Ela não era apenas mais um rosto bonito tentando subir na profissão. Ela havia passado por muitas dores de cabeça e tragédias em sua vida, mas nunca deixou que isso a definisse. Ela era uma força da natureza sem igual. Quando Diane era adolescente, ela já havia vivido mais do que a maioria das pessoas com o dobro de sua idade. Ela havia morado sozinha em Nova York e teve que negociar uma sociedade que muitas vezes a considerava adulta muito antes de estar pronta para ser tratada como qualquer outra coisa. Mas ela escolheu usar esses desafios como combustível em vez de deixá-los afetá-la. Em pouco tempo, Diane Lane se tornaria objeto de afeto de todo Hollywood. Não havia como Hollywood ignorar a talentosa jovem atriz. Diane não começou sua carreira de atriz por acaso, mas sim por destino. Como seu pai trabalhava como professor de teatro em Nova York, ela foi exposta ao mundo do teatro desde criança.
A contação de histórias e a capacidade dos atores de dar vida a uma gama de emoções sempre a fascinaram, mesmo desde muito jovem. Quando Diane tinha apenas 6 anos, ela começou sua carreira de atriz em vários shows de teatro. Desde pequena, ela tinha um talento natural e uma personalidade que atraía a atenção. Além de ser uma atriz promissora, ela era muito boa. Sua grande chance veio quando ela tinha apenas 13 anos, e ela fez parte do elenco do drama romântico Um Pequeno Romance, que estreou em 1979 e ela estrelou ao lado de Laurence Olivier. Imagine que você é uma jovem adolescente e tem a oportunidade de trabalhar com um dos artistas mais talentosos da história. Mas Diane não teve medo, mas brilhou com luz própria. Os críticos ficaram chocados. Quem exatamente era essa jovem que possuía tanta elegância, sinceridade e presença de tela? Ela foi chamada de a próxima grande coisa, e os cineastas de Hollywood estavam na fila para colaborar com ela. Houve um tempo em que parecia que Diane Lane era imparável, mas Hollywood nunca é tão simples. Os papéis que alavancaram sua carreira, de Um Pequeno Romance a um ícone do cinema. A carreira de Diane Lane realmente decolou depois de estrelar o filme de 1979, Um Pequeno Romance. Embora não fosse um filme de grande orçamento, foi a primeira vez que atraiu a atenção de críticos e do público em massa. O filme, estrelado por Diane Lane, causou uma ótima impressão devido às suas sutis habilidades de atuação e sua capacidade de transmitir facilmente as emoções de uma jovem que experimentava seu primeiro amor. O filme não apenas reafirmou seu talento inato, mas também marcou o primeiro passo firme na carreira de uma promissora jovem atriz. Depois de Um Pequeno Romance, Diane Lane recebeu a atenção não apenas do público, mas também de produtores e diretores, o que lhe abriu oportunidades para participar de projetos maiores nos anos seguintes. Ao longo da década de 1980, ela estrelou vários filmes importantes, o que ajudou a estabelecê-la como uma das atrizes jovens mais procuradas da indústria. Sua atuação no emotivo e bem-sucedido filme Vidas Sem Rumo, The Outsiders, dirigido pelo icônico Francis Ford Coppola e lançado em 1983, foi um dos avanços mais significativos de sua carreira até aquele momento. Foi ali, sob a direção de um mestre, que Diane solidificou seu lugar como uma força a ser reconhecida. Diane Lane, o impacto de Vidas Sem Rumo e o desafio da fama precoce, um fenômeno geracional. Vidas Sem Rumo, The Outsiders, a aclamada adaptação cinematográfica do famoso romance de S.E. Hinton, não foi apenas um filme, foi um verdadeiro fenômeno, um dos filmes mais amados da década de 1980, causando um grande alvoroço na época de seu lançamento. Neste drama que conquistou milhões de corações, Diane Lane assumiu o papel de Sherry Valance, uma jovem de classe alta que se vê envolvida em uma complicada disputa social. Apesar de ser uma jovem bem educada, a personagem de Diane é incrivelmente curiosa e ávida por se aventurar fora do ambiente seguro proporcionado por sua família para descobrir novas coisas na vida. Juntamente com um grupo estelar de jovens, incluindo Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon e Robbie Lowe, Diane Lane entregou uma performance emocionante e cativante no filme Vidas Sem Rumo. Embora todos esses artistas sejam notáveis, Diane se destaca como Cherry por deixar uma impressão poderosa e indelével no público. Ela se sobressai por sua excelente interpretação dos conflitos internos da personagem, uma demonstração precoce da profundidade que a caracterizaria. Após o sucesso de crítica e comercial de Vidas Sem Rumo, Diane Lane embarcou em 1983 em um novo e exigente projeto cinematográfico, O Selvagem da Motocicleta, Rumble Fish, dirigido novamente pelo visionário Francis Ford Coppola. Neste filme, Diane interpretou Patty,
uma jovem que se encontra presa em um labirinto de tensões e interações intrincadas entre pessoas. Apesar de não ser tão conhecido quanto Vidas Sem Rumo, este filme recebeu grande reconhecimento da crítica e foi um fator crucial para estabelecer a capacidade de Diane Lane de interpretar vários papéis. Outro filme dirigido por Coppola, este era mais artístico e tinha um tom mais sombrio, permitindo a Diane demonstrar que era mais do que apenas uma jovem atriz de cinema. Ela tinha uma profundidade significativa. Depois, em 1984, veio Ruas de Fogo, Streets of Fire. O fato de Diane ter sido capaz de retratar uma protagonista feminina feroz neste musical de rock, cheio de ação, consolidou ainda mais sua imagem de estrela. Diane Lane estava em toda parte naquela época. A protagonista ideal para Hollywood, ela era jovem, talentosa e deslumbrante ao mesmo tempo. A queda inesperada e o retorno triunfal. Diane Lane desafia Hollywood. No entanto, o ritmo implacável de Hollywood trouxe um evento inesperado. Como resultado dos fracos resultados de bilheteria de filmes como Cotton Club, 1984, e Uma Mulher de Sorte, Lady Beware, 1887, Diane passou por um momento difícil. Ela havia passado por mudanças dramáticas em sua carreira. No entanto, Diane Lane não estava indo embora tão cedo. Ela deu um passo para trás, reavaliou sua situação e voltou mais forte do que antes. Na década de 1990 e início dos anos 2000, Diane Lane havia mudado completamente sua autoimagem. Nos anos 80, ela era uma jovem com um rosto novo, mas não era mais isso. Ela havia se tornado uma mulher que tinha muito claro quem era e o que queria. Foi como se Hollywood se apaixonasse completamente por ela novamente. Caminhando na Lua, A Walk on the Moon, lançado em 1999, marcou seu grande retorno. No filme, ela interpretou o papel de uma dona de casa que se envolve em um caso durante o verão de Woodstock. A atuação de Diane foi absolutamente deslumbrante, e o filme foi uma experiência dramática, sensual e emocional. Então, em 2002, ela foi escalada para o papel que mudaria sua vida para sempre. Infidelidade. Unfaithful. Este filme foi o que estabeleceu Diane Lane como uma figura lendária. Ela interpretou uma mulher dividida entre sentimentos de culpa e desejo no filme Infidelidade. Ela estava envolvida em um intenso relacionamento extraconjugal. Ela foi indicada ao Oscar por sua atuação sem filtros, sincera e genuína. Sua performance foi aclamada pela crítica como uma das melhores da década. Seus fãs devotos não se cansavam de vê-la. E, mais uma vez, Diane Lane estava no topo da hierarquia de poder de Hollywood. O preço da fama, rumores, escândalos e a verdade oculta de Diane Lane. Por outro lado, a celebridade significa escrutínio. Tanto a indústria quanto a mídia faziam uma única pergunta: como Diane Lane faz seus personagens parecerem tão autênticos? Deve haver algo em sua vida privada que ela está nos escondendo, certo? Rumores começaram a circular. A intensidade de Diane na tela representava o que ela realmente sentia na vida real. Ela é realmente tão inocente quanto parece? É possível que sua vida amorosa tivesse outro lado? Parecia que o mundo agora estava interessado em mais do que apenas a atriz Diane Lane. Diane Lane, a mulher, seus relacionamentos, seus casos e seus segredos pessoais eram coisas que eles estavam interessados em saber. Tudo isso era o desejo de Hollywood. Até que ponto o status de Diane Lane como a namoradinha da América era verdadeiro? Ou havia outro lado dela, um que nunca deveria ser revelado ao público em geral? Acrescentemos amor, celebridade e escândalo. Não basta dizer que Diane Lane foi uma das atrizes mais talentosas de Hollywood. Além disso, ela era uma das damas mais desejadas, e seus relacionamentos românticos, sem dúvida,
alimentariam ainda mais a voragem midiática. Preparem-se, porque o que vem a seguir mudará para sempre sua percepção dessa enigmática estrela. Diane Lane. Além das telas, uma vida amorosa, sob o escrutínio implacável de Hollywood. Um ícone inesquecível. Com sua beleza atemporal, seu charme natural e um talento inconfundível, Diane Lane não apenas cativou a audiência, mas também seus colegas atores. Desde o momento em que sua estrela começou a brilhar, Diane não atraiu a atenção apenas por suas atuações magistrais, mas também por sua vida pessoal, que se tornou um verdadeiro ímã para a mídia. A imprensa a seguia por toda parte, ávida para desenterrar os segredos dos homens com quem ela saía, as tristezas que a afligiam e os rumores que circulavam incessantemente ao seu redor. Alguns relacionamentos terminaram em desilusão, outros foram apaixonados e efêmeros, enquanto alguns foram docemente românticos. Depois de tudo o que viveu, Diane compreendeu uma verdade inquebrável. O amor em Hollywood nunca foi simples. Sua primeira experiência romântica no mundo do espetáculo chegou quando Diane ainda era criança, imersa em uma indústria onde cresceu cercada por homens atraentes e ambiciosos, tão famintos por sucesso quanto ela. Um de seus primeiros romances de alto perfil foi com Christopher Lambert, o ator franco-americano lembrado por seu papel icônico em Highlander. Quando se conheceram nos anos 80, a conexão foi instantânea, um verdadeiro turbilhão de romance, mais do que uma história de amor destinada a durar para sempre. Suas carreiras os levaram por caminhos diferentes, distanciando-os, mas o destino tinha outros planos para eles no futuro. Além disso, ao longo de sua vida, Diane saiu com várias das estrelas mais admiradas de Hollywood, incluindo alguns dos maiores nomes da profissão. Timothy Hutton, um ator vencedor do Oscar, conhecido por ser tão charmoso quanto inesperado, foi um dos casais que mais chamou a atenção e se tornou assunto de conversa. Seu relacionamento foi intenso, mas efêmero, truncado pelas exigências da fama e suas agendas frenéticas, que os impediam de manter a chama. Escândalos e rumores. O lado sombrio da fama, de Diane Lane. Também houve relatos de romances secretos e encontros clandestinos com alguns dos atores e atrizes mais famosos de Hollywood. Os tabloides ficaram absolutamente chocados ao saber da possibilidade de Diane ter participado de encontros escandalosos, especialmente porque ela sempre foi considerada um modelo de elegância e graça. Fosse verdade ou não, Diane rapidamente se tornou uma das mulheres mais comentadas de Hollywood, alimentando a voragem de fofocas e especulações. Sua primeira grande desilusão amorosa e o impacto que a abalou. O casamento de Diane com Christopher Lambert foi, talvez, um dos relacionamentos mais significativos de sua vida. Embora tivessem um breve romance nos anos 80, foi somente 10 anos depois que seus caminhos se cruzaram novamente. Mais uma vez, parecia que o destino os havia unido. Depois de se casarem em 1988, eles se tornaram pais de Eleanor. Por um tempo, pareceu que Diane finalmente havia encontrado o amor que procurava. Ela conseguiu manter uma família, um emprego próspero e uma vida que parecia estável. No entanto, Hollywood não é um lugar onde os casamentos são fáceis de manter. O relacionamento entre eles sofreu como resultado da tensão persistente, dos longos horários de filmagem e das obrigações que vêm com a vida sob os holofotes. Apesar da profunda conexão que compartilhavam, Diane e Christopher tiveram dificuldade em manter seu vínculo conjugal. Eles se divorciaram em 1999, após um total de 6 anos de casamento. A separação foi uma experiência devastadora para Diane, não apenas por ter que se despedir do amor perdido, mas também pelo efeito que teve em sua filha. Desde criança, ela desejava profundamente proporcionar a Eleanor uma vida familiar segura, algo que ela mesma nunca havia tido. Diane ficou perturbada de várias maneiras. Quanto mais ela aprendia sobre suas conexões,
mais cautelosa e reclusa ela se tornava. Ela ainda acreditava no amor, mas era muito mais seletiva com as pessoas que deixava entrar em seu coração. Hollywood, um carrasco do amor? A indústria do entretenimento sempre exerceu um controle considerável sobre os relacionamentos românticos de suas estrelas. Apesar de ser uma das atrizes mais apreciadas de seu tempo, Diane não foi exceção. Cada uma de suas interações era objeto de uma observação minuciosa. Ela era frequentemente retratada como a beleza inocente, que se via envolvida em relacionamentos tristes, já que a mídia buscava criar uma narrativa em torno de suas atividades românticas. A atenção contínua que recebia dificultava a manutenção de um relacionamento normal e funcional. Houve momentos em que ela sentiu que não podia confiar nas pessoas ao seu redor. Era possível que alguém saísse com ela porque realmente se importava, ou melhor, porque queria ser o centro das atenções. Quando Diane estava sob os olhos do público, ela chegou a dar uma pausa nos relacionamentos em um certo ponto. Em vez de procurar o amor como Hollywood esperava, ela se concentrou em sua carreira, em sua filha e em seu próprio prazer pessoal. A história de Diane Lane é um lembrete impactante de que, mesmo sob o brilho e o glamour de Hollywood, o amor pode ser tão complexo e doloroso quanto em qualquer outra parte do mundo. Diane Lane, o segundo ato do amor e os escândalos que abalaram Hollywood, uma reviravolta inesperada do destino. O amor, essa força caprichosa, tem uma maneira peculiar de encontrar as pessoas nos momentos mais inoportunos. No início dos anos 200, depois de mais de uma década dedicada a si mesma e à sua filha, Diane Lane redescobriu o romance. Desta vez, o protagonista foi o ator Josh Brolin. Josh, com uma reputação de ser um homem forte, mas imensamente brilhante e carismático, entrou em sua vida. Em 2004, após um tempo de namoro, o casal se casou. Por um breve período, parecia que Diane finalmente havia encontrado o amor duradouro que tanto ansiava. No entanto, seu casamento com Brolin não foi isento de dificuldades. Além dos altos e baixos inerentes a qualquer relacionamento, Josh tinha um histórico problemático. Em 2013, depois de quase uma década juntos, anunciaram seu divórcio. Mais uma vez, Diane se viu com o coração partido. No entanto, desta vez, ela enfrentou a situação de uma maneira diferente. Em vez de permitir que o sofrimento a definisse, ela tomou a decisão de seguir em frente com dignidade e fortaleza, transformando a dor em uma nova camada de resiliência. Os segredos do coração de Hollywood. Relacionamentos controversos e a verdade, por trás dos rumores. A vida amorosa de Diane Lane sempre foi um turbilhão de especulações e manchetes. Sua primeira conexão de alto perfil foi com o ator Christopher Lambert, uma faísca que se acendeu em 1984 durante a promoção de seus respectivos filmes, gerando um vínculo instantâneo. Em 1988, eles se casaram e, em 1993, deram as boas-vindas à filha, Eleanor. Infelizmente, seu casamento foi um caminho cheio de dificuldades, que culminou em sua separação em 1994 e um divórcio formal em 1995. Após a dissolução de sua união com Lambert, Lane se viu envolvida sentimentalmente com Josh Brolin. Embora o casal tenha se casado em 2004, seu casamento foi marcado por crises públicas que chegaram às manchetes. Em dezembro de 2004, Brolin foi preso em sua casa depois que Lane relatou às autoridades sobre seu comportamento inadequado em relação a ela. Brolin pagou a fiança e Lane descreveu o incidente como um mal-entendido. Apesar dos esforços para se reconciliar, o divórcio foi finalizado em 2013, deixando Hollywood se perguntando sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento. A química inegável entre Diane Lane e Richard Gere na tela, especialmente no aclamado Infidelidade, Unfaithful,
de 2002, levantou suspeitas de um romance fora das câmeras. No entanto, sua conexão profissional remonta a 1984 com Cotton Club. Lane tem sido enfática em esclarecer que a tensão elétrica que eles mostravam na tela era pura interpretação, não um relacionamento romântico real, cimentada em um profundo respeito mútuo. Além de seus casamentos, Lane foi ligada a outras personalidades de alto perfil, embora a maioria desses relacionamentos não tenha sido confirmada oficialmente. Aparentemente, seus romances com as estrelas Timothy Hutton e Emílio Esteves começaram no início da década de 1980. Também houve rumores de um breve idílio com o roqueiro Jon Bon Jovi em meados dos anos 80. No entanto, Lane nunca reconheceu oficialmente esses rumores sobre seus relacionamentos íntimos, e grande parte das informações provém da especulação da mídia. Amores ocultos e conexões inesperadas. A verdade, por trás do muro de mistério de Diane Lane. Em 2019, enquanto filmavam Calmaria, Serenity, Matthew McConaughey fez uma ousada revelação. Quando jovem, ele teve uma paixonite por Lane. Embora essa confissão descarada tenha adicionado um toque encantador à sua colaboração em tela, Lane deixou claro que sua conexão era puramente profissional. Apesar disso, tornou a tensão que eles geravam na televisão muito mais interessante para os espectadores. Durante as filmagens de A Última Diligência, Lonesome Dove, em 1989, Lane e Robert Duvall entregaram atuações tão genuínas que as suspeitas de um relacionamento romântico entre eles começaram a circular. Lane, por sua vez, enfatiza que seu vínculo era baseado no profissionalismo e em uma paixão compartilhada pela narrativa, o que potencializou suas interpretações. Um romance fugaz, mas inesquecível, aconteceu entre Lane e Christopher Atkins durante a produção de Vidas Sem Rumo, em 1883. Embora tenha sido por um curto período, Lane o lembra com carinho como um capítulo juvenil de seus primeiros anos em Hollywood. A conexão que Lane e Matt Dillon mostraram em Vidas Sem Rumo se estendeu além da tela e se tornou um breve romance na vida real. Embora seu relacionamento tenha sido curto, eles permaneceram cordiais e Lane o considerou posteriormente um marco importante em sua jornada por Hollywood. Finalmente, durante as filmagens de O Juiz, Judge Dredd, em 1995, a crença popular ligava Diane a Sylvester Stallone. No entanto, a verdade era muito diferente. A verdadeira faísca acendeu entre Diane e o diretor do filme, Danny Cannon. Durante a produção, Lane e Cannon formaram um vínculo que se transformou em um breve relacionamento romântico, um segredo bem guardado que agora vem à tona. A vida de Diane Lane, um painel de talento, beleza e um coração que amou intensamente, continua sendo um mistério fascinante. Os segredos de Hollywood são frequentemente mais complexos do que as manchetes sugerem. Diane Lane. Além das manchetes, um romance discreto e o poder da elegância silenciosa, um vínculo oculto no set. Ao contrário da maioria dos relacionamentos de alto perfil de Hollywood, grande parte do tempo que passaram juntos permaneceu relativamente despercebida. Apesar da discrição, muitos dos que trabalharam no projeto reconheceram que a conexão entre eles ia além da amizade profissional. Embora seu romance não tenha durado muito, eles continuaram a manter um relacionamento positivo e até apareceram juntos em público em algumas ocasiões após o lançamento do filme. Em seguida, nos deparamos com a fascinante dinâmica entre Diane Lane e Nicolas Cage. Eles se conheceram pela primeira vez no set de O Selvagem da Motocicleta, Rumble Fish, em 1984, e se reencontraram para o bem-sucedido filme Um Homem de Família, The Family Man, em 2000. Por um tempo limitado, a amizade deles se transformou em um relacionamento apaixonado,
embora sempre discreto. Mesmo após o término, ambos continuaram a demonstrar admiração e respeito um pelo outro, um testemunho da maturidade de seu vínculo. O impacto inevitável da mídia. A batalha de Diane Lane pela privacidade. Os relacionamentos românticos de Diane Lane têm sido com frequência objeto de intenso escrutínio da mídia. No entanto, Lane sempre tomou a decisão consciente de manter sua vida pessoal fora dos olhos do público, apesar do fascínio que desperta. Quando é entrevistada, ela geralmente desvia o assunto de suas experiências pessoais e se concentra em seu trabalho profissional. Usar essa estratégia permitiu que ela preservasse um senso de normalidade e evitasse que sua vida privada fosse alvo de cobertura sensacionalista. Lane continua comprometida com seu progresso, tanto profissional quanto pessoal, enquanto olha para o futuro. Ela persiste em escolher papéis que a desafiam e que refletem seus princípios criativos. Seu objetivo é lidar com as complicações da fama com graça e integridade, protegendo sua privacidade e se manifestando quando necessário. A jornada de Diane Lane através do amor, do desamor e do olhar implacável de Hollywood tem sido simplesmente assombrosa. Ela resistiu à tempestade do estrelato com elegância, resiliência e um senso inabalável de quem ela é, começando com uma criação turbulenta e continuando através de uma carreira excepcional e bem-sucedida. Aos 60 anos, a sabedoria do amor no coração de Diane Lane. Diane optou por manter um alto nível de privacidade e deixar que seu trabalho fale por si. Ela é um exemplo vivo do poder de viver a vida em seus próprios termos, bem como um testemunho de força e independência. Agora, aos 60 anos, Diane Lane tem uma perspectiva do amor muito diferente da de sua juventude. Ela não acredita mais nas comédias românticas de contos de fadas promovidas por Hollywood. Sua experiência a ensinou que o amor é confuso, bagunçado e muitas vezes emocional. No entanto, ela também percebeu que o amor é importante, mesmo que não dure infinitamente. Apesar de tudo, ela conseguiu se manter fiel a quem ela é, apesar de ter tido amores maravilhosos e perdas dolorosas. Hoje, Diane se concentra nas coisas que lhe trazem alegria. Ter um trabalho de sucesso, ser mãe e viver sua vida à sua maneira lhe deram uma sensação de realização. Ela não precisa mais procurar o amor ou provar nada para o resto do mundo. Ela amou verdadeiramente, sofreu grandes perdas e viveu sua vida ao máximo. No final do dia, é isso que realmente importa. Em outros casos, ela simplesmente não responde às perguntas. Seu silêncio é sua resposta. O fato de ela nunca ter compartilhado publicamente sua vida pessoal pode ser o que a tornou uma pessoa tão fascinante. No futuro, no entanto, novas histórias sobre a vida romântica de Diane Lane circularão? É provável, especialmente porque Hollywood adora uma boa história e o público está constantemente interessado em saber o que acontece nos bastidores. Por outro lado, há algo em que todos podemos concordar. A elegância, o brilho e a beleza atemporal de Diane Lane a mantiveram nos holofotes por décadas, e eles não vão desaparecer tão cedo. Independentemente de ela nos deslumbrar com suas fantásticas atuações, ela continua sendo uma das artistas mais convincentes de Hollywood. O que vocês acham da jornada que Diane Lane trilhou? Deixem-nos saber na seção de comentários e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para uma análise mais aprofundada de algumas das celebridades mais intrigantes de Hollywood.